Olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui com a doutora Cíndia Moraca, que é advogada com especialização em comportamento digital com repercussão civil. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, Cíndia, sobre o seu trabalho junto à advocacia, que é muita coisa que você faz. Boa tarde a todos e todas, uma honra estar aqui, em Conexão Melhor Idade, com a Solange e com a Vânia, obrigada por me receberem. Nos últimos 10 anos, eu trouxe para mim a advocacia essa atividade no direito digital, focada em responsabilidade civil, decorrente do nosso comportamento na internet, tanto na internet em geral, aplicativos, portais que a gente deixa notícia, mecanismos de comunicação, como nas próprias redes sociais, produzindo conteúdo ou consumindo conteúdo. E isso acaba que Uhum, tem uma repercussão na nossa vida cotidiana, porque tem alguns efeitos, é, os efeitos sociais, os efeitos administrativos, os efeitos jurídicos. Então, hoje, grande parte do meu trabalho é com o letramento digital, vou bastante a escolas, a empresas, a uhum, entidades, escritórios, para falar sobre isso, e dentro da advocacia atuo nos processos cíveis que têm causas baseadas nessas condutas das redes sociais. uhum. Muito bom. Doutora, para a gente começar, como a senhora define o etarismo digital e como a sociedade pode contribuir para minimizar? Olha, gente, então a gente precisa pensar em etarismo digital, talvez com um pouco de contexto histórico, né? Esse termo não é recente, ele é lá de 1969, por um Uhum, gerontólogo chamado Robert Butler, e uhum, dependendo de quem está estudando ou tratando o assunto, esse nome ele pode ter outras variações. Ageísmo, gerontoísmo, ancianismo, idosismo, velhismo. A gente aqui na advocacia ou para os fins de comportamento digital, eu gosto dessa nomenclatura etarismo ou idadismo digital. E, na verdade, isso uhum, é aquele estereótipo, aqueles preconceitos ou a própria discriminação em decorrência da idade a usar as tecnologias. É a maneira como pessoas mais velhas são vistas por mais jovens como se fossem incapazes ou menos qualificados ou menos aptos a estar uhum, nesse mundo da tecnologia que hoje faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. uhum. Sim. Cíndia, como é que acontece esses golpes digitais? E por quê, né? Olha, eu acho que tem primeiro uma questão para a gente analisar junto de que a mudança de paradigma na sociedade, a mudança dos filtros civilizatórios, se é que eu posso falar assim, e os filtros civilizatórios são esses processos que nos estabelecem como sociedade, né? A maneira como a gente Uhum, vive e vai criando esses recortes, estabelecendo essa forma como a gente vive em sociedade, e nos últimos anos, todos nós nos tornamos cidadãos digitais, né? Então a gente faz tudo aqui na caixinha do celular, para qualquer coisa uhum, hoje, para você pedir uma comida, você usa um aplicativo, para pedir um uhum, carro de transporte é um aplicativo, para estudar quase tudo é EAD, para trabalhar no home office, você está em diversos programas. Estamos aqui hoje gravando Conexão Melhor Idade, exatamente. usando ferramentas digitais, cada uma aí no seu ambiente, e a gente Uhum, conseguindo trazer esse assunto. Porém, existe a questão do letramento digital, que ele é muito pouco, para quem tem mais idade, o acesso à informação é pouco, e isso leva a gente a não ter experiência e ser vítima de muitos golpes. Então, hoje uhum, tem muitos golpes acontecendo, especialmente contra idosos. Não é uma coisa recente e não é uma coisa que acontece de forma pontual. Isso é repetidamente casos diários que a gente tem notícias, e acho que os golpes hoje que são os mais comuns, o primeiro, clonagem de WhatsApp, é, venda de produtos falsos em redes sociais. Então você vê lá um produto, clica naquele link
e é uma loja que não tem É. lastro, que não tem nenhuma idoneidade. Golpe do falso presente, do falso brinde, sabe? Ah, para você, se você Uhum. clicar aqui, você ganha tal coisa. Boletos e Pix falsos, falso suporte bancário por telefone, por mensagem, que daí pede senha, pede número da conta. Um que é muito comum e que esse todo a gente está sujeito, mas eu acho que com idosos talvez acontecem bastante, é o golpe do phishing, que você recebe um link por e-mail, por Uhum. SMS para roubar Uhum. seus dados, sabe? Aquela coisa do correio, ah, sua compra ficou presa no correio, e aí você tem que clicar aqui. Mas também tem golpes de aposentadoria, tem diversas coisas assim que o próprio governo já toma medidas, inclusive tem um artigo no Gov.br sobre etarismo digital, alertando Uhum. sobre golpes. Mas eu acho que tem também um golpe que é dos mais perigosos e daquele que me preocupa muito, que é o estelionato sentimental. Acho que a gente tem Uhum. visto aí, isso viraliza de uma maneira às vezes engraçada nas Sim. redes, É. mas É, é mas bem triste, né? é. E tem toda também a questão de uma repercussão moral e familiar, porque o que eu percebo é que hoje diversas senhoras em especial, não que os homens não caiam nesses golpes, os homens Uhum. também são vítimas, mas mais mulheres, talvez em decorrência da solitude, da carência, do abandono virtual, estão ali Uhum. nas redes sociais interagindo e acreditam muito no apelo de, de alguns perfis e Uhum. dão dinheiro, pagam contas, muito na ilusão de que estão construindo um relacionamento virtual com essas pessoas, e a gente Exatamente. vê aí os casos midiáticos, né? A pessoa que perdeu muito dinheiro porque acreditou que namorava com o Brad Pitt, a pessoa que perdeu É. muito dinheiro porque acreditou que o Arnold Schwarzenegger estava no exército e não conseguia voltar. A gente vê muito isso. Estelionato sentimental é uma coisa muito triste em decorrência do etarismo digital. Então, eu me preocupo muito com esses Uhum. golpes. Uhum. E, doutora, como a gente poderia fazer para prevenção, para prevenir, né? Eu sei que é uma pergunta difícil, né? Mas eu acho que a palavra correta é mesmo prevenção, né, em relação a isso, né? Eu acho que assim, a palavra é certa, é prevenção mesmo, né? Só que tudo, como quase tudo na vida, a prevenção a gente faz com educação. Então, eu Uhum. acho que a gente precisa focar em educação digital e entender um conceito importante que se chama abandono virtual. Somos nós que precisamos, com paciência, o que é difícil, com muito tato, com muita habilidade, sem agir com etarismo digital, orientar os nossos familiares, pais, avós, Uhum. tios, um colega de trabalho, eu sou advogada e uns Uhum. 10 anos atrás, a maneira de trabalhar mudou. Antes a gente digitava tudo, imprimia, levava até o fórum. E ali, por volta de 2015, o processo se tornou eletrônico. A gente dificilmente vai ao fórum hoje, tudo é feito pelo Sim. sistema do Tribunal de Justiça. E aí, quantos colegas que não sabiam sequer salvar um documento em PDF? Eu não estou dizendo que eles não sabiam usar o sistema do tribunal, era muito antes disso, sabe? Coisas básicas do dia a Sim. dia que às vezes você não tem habilidade porque você nunca precisou. De novo, agora, esse ano de 2025, a advocacia está passando por uma transição de sistemas dos tribunais. A gente usava o ESAGE e agora vai usar o EPROC. Vocês não têm ideia, eu já me sinto uma vítima do etarismo digital, porque eu Uhum. não sei ainda, não aprendi tudo sobre esse sistema, estou tendo dificuldade. Como é que a gente, então, faz a prevenção? Com educação digital, Então. ensinando sobre golpes, Uhum. ensinando sobre mecanismos de você estar prevenido, não, mas alertas sobre golpes que são muito ostensivos. Então, aquela coisa, gente, não adianta se acreditar numa oferta que você vai comprar uma televisão por R$ 100. Né? Uhum. Não tem É. como. A gente tem que, algumas coisas a gente precisa ter em mente. Explicar para as pessoas como é que ela faz uma checagem. Ah, essa foto aqui, como é que eu ponho essa foto lá no Google Lens para ver se isso aqui é uma pessoa famosa, se alguém está usando para isso.
Então, Uhum. tudo, a prevenção, ela vem da educação, mas a educação, ela precisa passar por um preparo que se chama combate ao abandono virtual. É a gente dentro de casa tendo paciência de ensinar para os nossos pais, para os nossos avós, como é que usa o aplicativo do banco de forma segura, como é que Uhum. você se comunica no WhatsApp. Por exemplo, é explicar para os nossos pais, para os nossos tios, para os nossos avós, que quando eles estão ali nas redes sociais, tem coisas que estão aparecendo publicamente. O que eu mais vejo no Facebook, por exemplo, em que Uhum. a maior parte dos usuários hoje é de uma faixa etária de 50 a mais, porque Mas, os jovens migraram para outras redes. E ali o Facebook criou os stories, que são aqueles posts que duram 24 horas. E aí o que Uhum. acontece é que as pessoas não sabem ou não se deram conta que tudo que elas vão comentando e compartilhando ali está público para todo mundo, está todo é. mundo vendo, né? Então, assim, eu Uhum. vejo diversos homens compartilhando fotos de mulheres em trajes ousados, com comentários vulgares, que eles imaginam que estão mandando para elas como um elogio. Não estou nem falando aqui de misoginia, nem vamos entrar nesse Uhum. ponto, né? Uhum. Só falar Sim. dos riscos. Eles não sabem que estão sendo vistos. Uma coisa recente que eu vou a muitas instituições para dar palestras e fui justamente para falar sobre o etarismo digital, porque algumas famílias estavam passando problemas, porque as pessoas comentam, por exemplo, no TikTok. A gente deve ter visto, vocês devem ter visto, talvez, uma matéria que saiu no TikTok de alguns perfis de homens que ostensivamente estavam ali praticando estelionato sentimental e a maneira deles se posicionarem na câmera, de Uhum. falarem como se estivessem falando diretamente aqui, como eu estou falando com a Solange, com a Vânia agora, aquilo Uhum. fazia com que muitas mulheres achassem que aquela comunicação estava privada numa DM. E elas deixavam várias mensagens, às vezes de caráter íntimo, de forma público. Só que Uhum. a Sim. gente, e às vezes a gente esquece mesmo, que quando clica no nosso nome nas redes sociais, abre o nosso perfil, e o nosso perfil muitas vezes tem onde a gente trabalha, quem são Uhum. os nossos familiares, Sim. talvez os lugares que a gente frequenta. Então, assim, é um comentário que as pessoas deixavam lá, não por maldade, talvez por carência, porque achou o rapaz bonito e tudo mais, mas que foi criando ali um conjunto, um rastro digital extremamente constrangedor para as famílias. E como é que Uhum. você previne isso? Ensinando para essas pessoas como funcionam esses aplicativos. Não tem Uhum. outro jeito, Solange, é educação digital. Isso mesmo. Um pouquinho de paciência junto, né, doutora, para ensinar. Talvez muita É, paciência é, precisa, né? é. Porque hoje em dia a Isso. gente não tem paciência para nada, a gente quer tudo rápido, a gente quer Tudo que muito rápido. carregue logo, não é? O Cindy, Sim. eu tenho uma amiga recente que caiu no golpe do advogado. É, Ai, Solange, olha é. só, a OAB, ela até promoveu ações judiciais e Uhum. medidas de combate ao golpe do advogado, porque isso tem uma falha de sistema até do próprio Tribunal de Justiça, porque devia ter ali alguma maneira de estarem acessando os nossos processos. Eu tive Uhum. alguns clientes que foram assediados, mas que na hora me falaram, doutor, isso aqui não é seu, né? Isso é golpe, essa mensagem não é sua. Mas o golpista, ele tinha os dados do processo, ele tinha Isso. os meus dados, É. os dados da Nossa. cliente, porque a maioria dos processos, pela legislação, são públicos. Qualquer um que você entrar lá no É. site do Tribunal de Justiça, exceto casos de família ou que demandem um sigilo, os Uhum. processos são públicos. Então, assim, a OAB tem trabalhado arduamente para combater o golpe do advogado, fez uma campanha extensa no Brasil todo, mas muita gente caiu e perdeu dinheiro. É, ela perdeu uma quantia de R$ 15.000, que ela fez um Meu Pix, Nossa. Deus. é, Olha que absurdo. pensando. E ele, é Você assim, sabe que. e é Pode, não, tão pode falar. bem, foi tão bem elaborado, né, no caso, né, para maldade, que ele faz o contato num dia, faz dá todas as dicas, as explicações, né, e no dia seguinte ele volta a falar como se não tivesse, né, não.
Você Obrigada. sabe, Solange, que isso até me faz lembrar de uma coisa que a gente precisa falar muito por aí, que é a engenharia social, que é essa Uhum, prática de manipulação das pessoas para elas executarem ações ou divulgarem informações confidenciais para ter acesso justamente a esses sistemas, para tomar dinheiro. Em outras uhum, palavras, o que eu quero dizer é que essa maneira de usar a psicologia humana pela curiosidade, pelo medo ou pela ansiedade ali, no caso do processo, a pessoa quer resolver o processo e acaba que se torna vítima por conta desses mecanismos que, infelizmente, bandidos se furtam disso de uma maneira muito fácil para convencer as pessoas, né? uhum, Inclusive, eu passei a colocar nos meus contratos de trabalho uma uhum. cláusula, golpe do advogado. A única comunicação válida e etc. é a que é feita pelo número tal e pelo e-mail tal. Não aceite outro disso, né? Não tenho responsabilidade se você responder em outro telefone, se você clicar em outro link que não Aceitar. tenha sido enviado pelo portal da OAB. Eu passei a colocar uma cláusula de destaque, porque, embora o cliente seja uma vítima, eu também não tenho culpa, né? Sim, Então, sim. é muito difícil se manejar. A gente fica assim, arrasados, arrasados mesmo. É importante que os familiares conversem com o idoso, né, doutora, e avise, deixe claro, olha, não se ligarem no seu celular, peça o número e diz que retorna a ligação, não responda, não passe dados, né? Isso. Uma E saída. E tem aquele golpe também do falso sequestro. Eu acho que isso já abalou muita gente, porque eles distorcem a voz, né? Eles tentam conseguir, justamente com essa engenharia social, pegar alguma informaçãozinha ali que seja mais pessoal. E esse golpe eu já vi muita gente cair com medo do sequestro também, que na verdade era um falso sequestro, mas é muito triste. É, eu também. Eu já fui vítima, já recebi telefonema Meu Deus, de olha lá. uma voz, né, de mulher, de uma moça, assim, e falava assim, mãe, socorro, mãe, eu tô Olha lá. sequestrada. Aí foi fazendo um drama, gritando, chorando. Meu E eu Deus. ouvi, eu falei assim, olha, eu acho que você ligou para a mãe errada, porque eu não tenho filha. Uhum. Na cara que era um Ainda Ainda golpe. bem que você bem, estava esperta, né? Eu Ainda estava bem. atenta e eu falei assim, aí Ainda desligou bem. na hora eles É. desligaram. Porque quando eles veem que a pessoa não vai cair, É, se agilizam, mas quem é mais sensível ou quem tem menos informação tá sujeito ali sim. a cair, né? Ou se eu tivesse uma filha, talvez eu tivesse caído também, É, né? é. De pois é, ficar, falar, ficaria nossa, não está assustada. em casa. É Cindy, eu isso queria que mesmo. você contasse, assim, falasse um pouquinho para gente, é, que recado que você poderia deixar, né, para esse público 50 mais, nesse quesito, de etarismo digital, mais golpes que as pessoas caem. Deixar um recadinho aqui para todo mundo. Eu acho que o recado mais importante é que a gente precisa entender que as ferramentas elas são ao nosso favor. Então, por mais que a gente esteja sujeitos a esses golpes, a esses prejuízos, todas as ferramentas digitais, elas são facilitadores do nosso dia e a gente não deve se abster de usar nem por preconceito, nem por medo. Mas a gente pode sim estar alerta e prestar atenção em alguns detalhes. Então, assim, confirmar sempre o número que está te enviando é um número desconhecido? Ignora. Ah, mas isso. Ignora. A pessoa que for falar Uhum, com você, ela vai dar um jeito de chegar a notícia até você. Olhar lá se o link é da loja que você está comprando, confirma o nome, o link é do GovBR. Você recebeu um e-mail, você viu uma loja na rede social, é um perfil oficial? Clica nos comentários, coloca o nome da loja lá no Google e vê se tem reclamação. Pesquisa no Reclame Aqui antes de comprar. Lê o que as outras pessoas estão tendo de problema. Uma foto, você está em dúvida, conheceu alguém na internet? No Google, você clica lá na barrinha da pesquisa, tem uma camerinha ali, chama Google Lens.
Coloca a foto lá, vê se essa pessoa é uma inteligência artificial. Hoje a gente tem muito problema com Uhum. inteligência artificial, tem que ficar muito atento a isso. E o principal é, gente, todos os dias tem notícias dando informações, que golpe que está mais acontecendo, quem que está mais praticando esses golpes. Uhum. Prestar atenção em quais portais de notícia também que você consome para não ser vítima da infodemia, não ser vítima de fake news. O Brasil hoje é o país que mais acredita em fake news. É terrível o índice que a gente está lá no final de país que mais acredita em fake news. Então, tem muito cuidado. A gente tem eleição aí pela frente e vai ser uma guerra de infodemia baseada em inteligência artificial. A gente precisa estar preparado para saber observar uma imagem muito perfeita, uma imagem muito sem sombras, uma imagem muito que parece editada, mas que parece que é a verdade. A gente tem que ter Yeah. muito cuidado com isso. Uhum. Sim. Sim, muito obrigada pela sua entrevista. Eu adorei. Adorei ter você aqui com a gente. Espero que a gente tenha mais vezes, né? E foi um prazer receber você aqui. Muito bom. Eu Adorei. que Muito agradeço a obrigada, doutora. oportunidade, Vânia, Solange, de me receberem, de falar desse assunto tão importante. Eu estou sempre às ordens, e lá no meu perfil do Instagram, @cindiarm, todo dia eu compartilho informações sobre educação digital. Quem quiser acompanhar por lá, muito obrigada por me receberem. Obrigada Muito a obrigada, você. doutora. Até a próxima. Esperamos que seja em breve, né? Até! É.